Sim, pessoal, eu estou sendo procurado, talvez esteja com meus dias contados, meu Deus, mas calma que eu vou explicar o que é que está acontecendo. Então, fala galerinha, que eu sou de Ficalize, tudo bem com vocês? Aqui é o Will, do Vida de Investidor Esportivo, trazendo aqui mais um vídeo, né? Dessa vez um conteúdo, como sempre, de muito valor para vocês aqui, tá? Uma das poucas coisas que eu já coloquei aqui no canal são análises sobre corridas da Austrália, e hoje eu vou mostrar um, na verdade, não uma receita de bolo, mas uma forma que vocês têm de analisar a movimentação financeira das corridas e utilizando a Austrália, que é um dos países comparado com o Reino Unido, não vai ter tanta liquidez. Mas para isso eu quero mostrar o meu desempenho aqui em Flemington, que foi no dia 1º de agosto, né? Que é um dos principais hipódromos que a gente tem aqui na Austrália. Se vocês olharem aqui, ó, se eu botar em algum lugar que tem aqui, a gente vai ter as principais corridas da Austrália. Vamos ver. Ó, quando a gente bota aqui a Austrália, esses são os principais hipódromos que a gente tem na Austrália, né? Os principais que eu falo são aqueles hipódromos que são muito importantes, que vai ter muito dinheiro e os principais cavalos e jockeys correndo em uma mesma corrida, né? E Flemington, ele tá aqui em um desses hipódromos, né? Junto com Randwick, Caulfield, Roswell e Eagle Farm. Então, a primeira coisa que eu digo a vocês é, vocês vão ter que planilhar, tá? Não sabe usar Excel? Usa num caderninho mesmo, mas tudo isso aqui que eu vou falar, vocês têm que planilhar e observar e separar da forma que eu vou falar aqui, certo? Primeira coisa, quando você for planilhar, você vai precisar aqui do Panthers e apenas do Panthers, né? E você vai separar por dia, né? Por que o dia? Os dias que vai ter mais dinheiro nas corridas de cavalo são sempre sexta e sábado, independente do país. É onde também vai estar concentrado as melhores corridas, tá? Então aqui em Flemington foi no dia 1º de agosto, que ele consta aqui como um sábado, mas na verdade foi uma sexta para a gente aqui do Brasil. Por quê? Porque lá na Austrália nós temos um fuso diferente, né? Então, enquanto as corridas de hoje da Austrália aqui no Brasil, hoje é uma quinta, amanhã para eles já é uma sexta-feira, né? Então aqui já é um dia de corridas importantes, corridas que tem muita liquidez aí no mercado, certo? Mas eu vou pegar aqui esse hipódromo de Flemington que eu operei ele, tá? E para mostrar o conteúdo desse vídeo a vocês e mostrar a vocês que sabendo disso, provavelmente você vai ser muito procurado se souber disso, tá? Então, primeira coisa, vocês vão aqui abrir uma corrida e vai na parte do comparativo de odds e é só nessa aba que você vai mexer. Quando você for separar, você precisa separar por modalidade, como sempre eu falei, né? Então aqui nós temos a benchmark. Vamos dar uma passada rapidinho por todos os tipos de corrida que vai ter que teve nesse hipódromo, né? Então temos a benchmark 84, que é um handicap, né? De rate base ali de 84, que é a classificação oficial. Aqui já é uma modalidade. Quando eu passo para a segunda, já tem outra modalidade que também é um handicap, mas é um handicap de cavalos com 3 anos de idade. Qual a diferença disso? Geralmente esses handicaps que tem 3 anos, os cavalos têm 3 anos de idade, são cavalos que estão saindo ali da maiden, né? São cavalos que não têm tanto histórico como um cavalo que está correndo já numa benchmark, por exemplo, ou numa handicap normal, porque eles diferenciam também uma handicap normal para uma benchmark, mas é tudo benchmark. Mas é sempre bom vocês também separarem disso. Então, essa aqui é um tipo de handicap, esse aqui é outro tipo de handicap com cavalos mais novos. Isso vai mudar sim também pode mudar na interpretação do que a gente vai observar aqui, né? Então a gente tem aqui outra benchmark, então se encaixa na primeira, por mais que o rating base é diferente, é um rating base maior, né? Temos cavalos melhores aí. Quanto maior o rating, maior vai ser o nível da corrida, vamos dizer assim. Então aqui já vimos para uma benchmark nível 74. Se encaixa. Tudo isso aqui você pode se encaixar numa mesma categoria, por enquanto, menos essa daqui, que é o handicap de 3 anos de idade, tá? Então aqui seria na mesma categoria. Se você quiser separar por
pelo rating base também, ótimo, mas é trabalhoso. Só fazer dessa forma já é trabalhoso, tá? Então você vem aqui, aí vai ter outra benchmark, aí uma no class restriction, aí aqui já é uma handicap, sem restrição de classe e sem restrição de idade. Só lembrando que seria a classe, né? E sabe que as classes têm níveis de classe que vai de 1 a 6, onde a classe 1 é maior e a 6 é a pior classe. Então aqui não tem uma restrição de classe. Nessas daqui, nas benchmarks, não, elas vão detalhar aqui, ó, no sex restrictions. Então quer dizer que não há restrição de sexo, ou seja, vai estar correndo éguas e cavalos, né? Então vocês têm que observar aqui, ó, sem restrição de idade, sem restrição de sexo, tá? Então, cada uma tem sua particularidade, mas ainda aqui se encaixaria essa daqui, a gente poderia enquadrar nessa segunda corrida aqui, tá? Ou talvez não, né? Porque é 3 anos de idade. Mas enfim, não se encaixaria junto com a benchmark aqui, tá? Então vamos para a próxima. Temos outra benchmark 100 dentro das outras e 78. Então basicamente tem 9 corridas, 7 corridas aqui estão com um asterisco, né? Seriam situações diferentes aqui. Então vamos pegar a primeira corrida e vamos ver o que acontece. Quando vocês vêm aqui para baixo, vocês vão ver aqui todos os cavalos que vão correr e um gráficozinho. Quem gosta de matemática não se preocupe. Quem não gosta de matemática não se preocupe, não é nada de bicho de 7 cabeças. Você precisa entender que existem 2 pontos aqui de interesse em cada gráfico. O ponto inicial e o ponto final. Observe quando você bota o mouse, ele vai dizer ali, Start AVG. Quer dizer que é a média do preço. Né? Então aqui é a média do preço inicial, que o cavalo abriu a corrida. Né? Abriu, quando saiu nas casas de aposta, ele saiu com essa odd de 14. Né? E terminou aqui, nesse caso aqui, na odd 13. Né? O que é que eu indico a vocês, já indo direto ao assunto? Vocês vão separar pelos cavalos das menores odds de abertura. Então temos aqui o que? Temos esse cavalo 3,60, 3,80, né? É o segundo favorito, primeiro favorito, segundo favorito. E vamos tentar ver aqui, esse aqui tem odd 10, esse aqui tem odd 14, esse aqui tem odd 8. Então esse aqui é o terceiro favorito, né? Agora, já falando disso aqui, vocês vão ter também o preço final, né? Vocês também devem planilhar. E qual foi essa movimentação? Se for uma movimentação verde e vermelha. Eu acho que fica bem explicativo já pelo desenho do gráfico, mas o gráfico verde ele significa uma queda de odd a partir da sua odd inicial. Então quer dizer que todos esses 5 cavalos aqui, quer dizer, esse não que ficou 0%, se manteve constante, mas isso aqui é o quanto que ele caiu, 13%. Né? E essas porcentagens vocês devem planilhar também, tá? Então, o que acontece? Uma das coisas que você vai ver muito em benchmark aqui, pelo menos em corridas importantes como Flemington em dias de liquidez. Cavalos que eles abrem a uma precificação inicial menor, é o favorito de menor precificação inicial, e ele é o cavalo que mais caiu em porcentagem, tanto no win como no place, ele é o cavalo que costuma vencer, tá? Com algumas observações, obviamente, eu não tenho como detalhar tudo aqui, mas isso aqui vai servir como base para quem tiver realmente interesse, né, fazer essa análise, ou então fazer a mentoria que aí eu entrego toda a tabelinha lá feita para vocês. Aqui, ó, esse cavalo foi a 3,60, né? E esse 3,80. Vamos ver no place aqui. Aqui vai ter também o gráfico do place, né? O que é o place? Para o cavalo chegar em segundo ou terceiro colocado. Nesse caso aqui, provavelmente é uma corrida com até 2 colocados, porque são 7 cavalos correndo, tá? Então na Austrália eles meio que divide assim, para ter 3 colocados teria que ser ali meio que a odd ter pelo menos 8 cavalos correndo. Esse é um tipo de corrida que eu não gosto muito, tá? Que às vezes costuma dar zebra nos favoritos, quando só tem para 2 posições, né? Mas aqui respeitou bem, o cavalo que ele tem a menor precificação e caiu mais,
tanto no win como no place, ó, 8%, esse 7%. O cavalo 5 foi o cavalo que venceu junto com o cavalo 10, tá? Que foi o que manteve aqui. Eu não vou explicar nessa situação, até porque eu não peguei esse cavalo aqui, eu não vou aqui explicar situações de como a zebra ela chegou em posição, mas vai ter entradas que eu fiz que foram em zebras, que foi desse hipódromo que eu vou explicar. Como essa eu não peguei, né? Aqui a observação que eu daria é o cavalo aqui, menor precificação caiu e de menor precificação caiu aqui. Vamos para a próxima corrida agora já mudando o tipo, né? Tem uma No Class Restriction de cavalos de 3 anos de idade. Aqui, ó, primeira coisa, vamos ver, já que a gente tem aqui essa situação, temos um cavalo que caiu 11%. Mas será, não é só olhar a caída, será que ele era favorito? Ó, ele é um cavalo que abriu a 11, né? Então, na verdade, os cavalos que eram favoritos, ó, tem esse que foi a 5, né? Esse aqui foi a 5, dois cavalos com a mesma ordem de abertura, o outro 5,5. Então, esses dois cavalos que tem ordem de abertura, não é que não tem como escolher o primeiro e o segundo favorito, né? Eles dois são os favoritos, eles estão na classe de primeiro favorito, né? O segundo seria o de 5,5, tá? O terceiro, outro 5,5. Então, esse e esse carinha aqui, eles estão como segundo favorito, esse aqui, né? Então identificamos dois primeiros favoritos, e que são 4 cavalos. E o terceiro favorito provavelmente esse cavalo 9, né? Então vamos lá. Os favoritos, os 3 primeiros favoritos eram o cavalo 2, o cavalo 3, o cavalo 4, o cavalo 8 e o cavalo 9, não é isso? Isso. Pronto. Vamos ver quem chegou primeiro, segundo e terceiro aqui nessa corrida. Essa aqui eu não fiz a entrada, tá? Então 7, 11 e 10. Não, essa aí eu não fiz não. Mas eu vou mostrar uma coisa interessante dessa corrida. Deu cavalo 7, ó. Deu cavalo 11 e deu cavalo 10. Ah, Will, mas não deu nenhum dos 5 favoritos, certo? Lembra do que eu falei da modalidade? Por isso que tem que separar. Vocês vão observar que nas outras, os favoritos vão permanecer mais, que são as benchmark, né? Mas o que é interessante nessa Class Restriction, que eu tenho que dizer a vocês, é um padrãozinho de porcentagem de odds que me fez pegar, eu acho que é na próxima corrida que me fez pegar um back em cavalo de odd alta, que foi justamente esse cavalo Superback, cavalo 10, que chegou em terceiro. Observe que a proporção de odd é de 3%, ele é um cavalo com odd de abertura acima de 10, 3%, 8, né? 3%, 8. Só um detalhe, vamos ver aqui se esse aqui não se encaixou bem. O único detalhe dessa corrida aqui seria esse cavalo aqui, 3%, 8, né? Sendo que a maior porcentagem aqui foi um cavalo verde. Veja que esse de maior porcentagem não caiu, mas também não era um cavalo favorito, né? E acabou vencendo cavalos de subida de odd, né? Isso também tem um motivo. Deixa eu explicar um pouquinho sobre essa corrida. Observe que dos cavalos que eram os favoritos, ó, 5, 5, 5,50. Aí tem esse vagabundo aqui. Não, isso aqui não. Cadê o outro? O do cavalo 5,5 aqui e o 9. Vocês perceberam que todos esses 5 cavalos que são os três primeiros favoritos, todos eles estavam subindo de odd. Então é isso daí que você também tem que observar também, né? Não é só pegar pela precificação do mais favorito. Se você tem todos os favoritos subindo, provavelmente que vai dar uma zebra, tá? Provavelmente aqui vai dar uma zebra. Então nessa situação aqui é uma das situações que essa proporção de 3% no vencedor para 8, 10 ou 12 aqui em posição é que vai bater, mas a gente vai ver isso mais para frente. Vamos lá. Próxima corrida é uma corrida do benchmark 100, tá? Vamos ver o que aconteceu aqui.
Nós temos esse cavalo aqui com 4,80, é um favorito, né? 4,20, né? Ele é um favorito também. Então esse aqui é o primeiro favorito. Esse aqui é o segundo favorito. Esse aqui, por enquanto, é o terceiro. Tá? Tá? Tá. Então a gente tem primeiro favorito aqui, não é isso? Segundo favorito e o terceiro favorito aqui. Ah, esse aqui não é favorito? Não, não. Esse aqui, ó, foi com odd 8. Ele está acima do terceiro favorito de ordem de precificação. Ó, o terceiro favorito desse cara, ele abriu a 7 e esse aqui abriu a 8. Isso é muito perigoso você pegar um cavalo desse se bem que eu não lembro qual é o resultado dessa. Eu lembro qual foi o cavalo que eu fui nessa. Eu fui no Star of India. E aqui a gente vai ter, ó. Deixa eu ver aqui. Star of India. É esse cavalo aqui em posição. Back, né? Eu peguei a 1,77. 3 posições, né? E vamos ver o que é que deu aqui. Ó, o 5, 4 e o 6. Acabou sim dando aquele outro cavalo que caiu mais, ó, com odd a 8, né? Uma odd, observe qual a diferença desse cavalo aqui para esse cavalo aqui que caiu também muito. O Eurocanto. Primeiro, a diferença é a modalidade, né? Segundo, que esse cavalo estava com odd acima de 10, né? De precificação inicial. Esse aqui, ele estava com odd 8, ele era o quarto favorito, ele caiu, né? Deu qual o cavalo mesmo? Vamos ver, 5, 4 e o 6. O 6, ele era o terceiro favorito, e o Star of India, ele era o primeiro favorito, tá? Ele era o primeiro favorito. Por que eu peguei 3 posições nele? Porque, vamos lá. Qual foi minha lógica aqui? Esse cavalo era o primeiro favorito, ele subiu. Will, isso não seria ruim? Seria, depende. Por quê? Depende. Nós temos aqui um quarto favorito, né? Era o quarto, não, o segundo favorito que desceu 11%. E esse cara, ele só subiu 1%. Aí veio outro cara aqui, que é o quarto favorito. Não, esse era o quarto favorito de odd, caiu 14. Esse era o segundo favorito de odd, caiu 11. E o primeiro favorito só subiu 1%. Se esse primeiro favorito tivesse subido, por exemplo, 10%, eu não pegaria esse cara. Entendeu? Então aqui, ó, além de ele ter subido 1%, ele desceu no place. Isso é muito bom. Quando você tem numa handicap um cavalo que ele subiu pouco, né? É o primeiro cavalo dos favoritos, né? E ele ainda desceu em posição. Talvez não bom para vencer, como ele não venceu aqui, mas para chegar em posição. E acabou dando aqui, mais uma vez, o cavalo que mais caiu. E tanto em posição como em place, na mesma situação que a gente teve aqui, ó. Coincidentemente, cavalo 5 também, né? Ó, caiu mais e caiu mais, certo? Beleza, vamos continuar. A parte boa ainda vai chegar, hein? A parte boa ainda vai chegar. E chegou na parte boa agora. Olha essa situação. Eu vou até afastar um pouquinho a visualização, porque são muitos cavalos correndo. Isso aqui. Ficou bem pequeno, né, pessoal? Vamos lá. Mas observe que aqui para vencedor, observe que tanto para subir como para descer, as porcentagens não passaram de 4%. Isso aqui é um indicativo muito bom, tá? Isso quer dizer que é uma corrida muito parelha, né? É uma corrida muito parelha e que na mesma situação que houve aqui, lembra dessa corrida aqui, que dos 3%? Ah, Will, mas tinha outro 3% aqui, mas era vermelho, tá? Os 3%, 8%, isso aqui não precisa ser 8 exatamente, mas 3%, 8, 10 ou 12 é interessante para esse tipo de proporção. É o que me fez pegar esse cavalo aqui. Já que eu sabia que é uma corrida difícil para um cavalo vencer por ter porcentagens baixas, né? Eu fui ver se tem um cavalo que tinha 3% aqui para vencer. E tinha o Itazura, né? E fui olhar no place, 12%, que era a maior porcentagem aqui. E isso me fez ir nesse cavalo. E qual foi o resultado? Vamos lá. Itazura venceu. Tá aqui, ó. Itazura. Até marquei. Foi odd 15 que eu peguei, né? 10 euros para ganhar 140 euros, certo? Então vamos lá.
Então você já viu que um indicativo daqui, por mais que não tenha sido na mesma, como é que se fala? Na mesma situação, né, de categoria da corrida, né, mas ainda assim é um handicap, né? E essa proporção de 3% aqui, eu observei que, observando também outros dias, né, me fez ver que esses 3% aqui em Flemington é um pouquinho forte, tá? Então isso me fez pegar o Itazura, e além disso, era um cavalo que ele desceu mais em posição, né? Uma das coisas que mais teve confiança. Vamos para a corrida 5, né? Na corrida 5 aqui, deixa eu lembrar aqui se eu fiz alguma entrada nesses cavalos. Essa aqui eu acho que eu não fiz, não fiz. Mas vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui ou se eu pulo essa corrida. Ah, Will, nós temos 13% aqui. É, mas temos 13%. Mas vê que as porcentagens aqui estão acima de 7, 8, né? Oh, não tá em 4, né? Então vamos ver aqui qual seria o place dele. 6%, ó, não seria tão legal, né? Essa situação aqui, como tá todo mundo verde, seria bom você pegar os maiores, ficar entre os maiores, de maior porcentagem ali, e também os que têm as menores ordens de abertura. Vamos ver aqui, ó, o mais favorito 6,50 por enquanto, né? Cara, você tem um favorito de abertura 6,50, quer dizer que é uma corrida muito disputada. E é o favorito, é o favorito. Eu acredito que talvez esse cara não tenha nem chegado em posição, porque a odd é muito. Acima de 5 eu já fico preocupado aqui. Tá? Vamos ver qual foi o resultado. Mas eu acredito que nem bateu o 10, nem bateu o 16, né? Que era o 3%. Vamos ver. Ó, nem o 10, nem o 16. 8, 7 e 1. Né? Essa corrida eu não peguei. Então aqui bateu 4%, 8%, ainda bateu os de maiores porcentagens aqui de queda, tá? 4%, 8% e eu acho que foi 1. E esse aqui que foi 0%. Aqui em quedas de place, ó, 13% e 17%. Esse de 15 que não chegou, né? E nem o do 14 aqui. Tá? Então, vamos para a próxima, que essa aí eu não peguei. Então, justamente já algo que não é que você vai conseguir achar uma resposta toda a corrida, né? Mas vocês vão ver aqui que eu vou conseguir uma explicação em praticamente quase todas as corridas aqui, porque é onde eu vi uma lógica, tá? E essa aqui, mais uma vez, é uma lógica de que eu tenho. Esse aqui eu lembro, peguei esse touchdown também. O cavalo abriu a favorito, caiu 12%. Quem era o segundo favorito? Caleu, 4,80. E esse aqui deve ter sido o terceiro, né? Deve ter sido isso aqui. Então, 10, 9 e 1, né? Mas vamos ver o place. Ó, esse aqui subiu 5%, talvez um tenha ficado fora. Já o Caleu ficou 0% e esse aqui 10%. Ó. Então, favorito caiu mais aqui e caiu mais aqui, provavelmente venceu. Em posição, não sei o que é que deu aqui, vamos olhar. Ó, o Caleu chegou ainda, mas o 1 não chegou. Justamente um cavalo que era o terceiro favorito e só subiu a odd, então não é interessante pra gente. Esse aqui o Caleu subiu 2%, mas manteve a odd no place, né? Mas aqui, facilzinho, touchdown. Próximo, no class restriction. Quase a mesma situação, né, dessa segunda corrida aqui. Então vamos ver aqui se eu peguei algum cavalo nessa. Eu peguei os. Peguei. Eu vou explicar aqui. Aqui, pessoal, vamos lá. Nós temos aqui o favorito. Veja que a ordem de abertura é 5, né? Aí eu tenho outro aqui que é 7 e tem outro aqui que é 6,30, tá? Eu peguei esse cara aqui, ó, que era 6,93, 7, né? Então esse cara aqui ele desceu 14%, esse aqui ele subiu. Vamos ver o place aqui. Existem situações, principalmente nessas que não tem restrições de classe, que vai prevalecer aquela questão da maior porcentagem, mas isso não quer dizer que a maior porcentagem vai ser sempre a verde, tá?
Então vejam que aqui nessa situação eu tenho um cavalo que ele subiu 11%, é a maior porcentagem vermelha, né? Não seria indicado se ele fosse o único que subiu, mas como tem outro aqui é interessante. E ele é a maior porcentagem vermelha aqui. E eu peguei esse cara aqui, mas eu acho que foi em posição. E ele venceu a corrida. 6, 8 e 2. Vamos ver o 8 e o 2. O, o 8 é um cavalo que abriu a 10 ali. O 2 é um cavalo que era um dos favoritos. Quase a mesma odd de abertura do Baltal, né? Provavelmente era o primeiro favorito aqui. Né? O primeiro favorito chegando ainda em posição aqui também. Sempre desconfiar desses cavalos que caem acima de 20%, de 20% em posição, tá? Aí quando em situações assim, eu prefiro pegar um que esteja com uma porcentagem em torno de 10 a 20 mais vermelho, né? Como essa situação foi provavelmente o pensamento que eu peguei aqui desse cavalo. A Race 8, vamos ver aqui. Eu peguei esse cavalo, eu peguei. Aqui, não, eu acho que essa eu não fui, mas essa aqui é interessante a gente falar, é uma benchmark, né? É um cavalo favorito que caiu, mas eu não sei, eu acho que eu não peguei essa corrida. Eu acho que eu não peguei. Sazapel. Ó, o Bolton Boss aqui, ó. Não peguei. Não peguei. Vou pegar só a da próxima, que é esse Just Like Baby aqui. Eu não peguei de besta, né? Talvez pela odd baixa, porque era uma odd baixa aqui de 1,50. Mas o cavalo aqui, se eu não me engano, ele venceu. Vamos ver aqui. O cavalo 10 venceu. Né? Mais favorito, maior queda. E aqui, porque eu fiquei em dúvida nisso. Ele não era a maior queda em posição, mas lembra o que eu falei que em situações assim, onde no play só vai ter duas posições, que era a situação aqui, né? Temos 6 cavalos correndo. Talvez isso não importe muito. Né? Talvez se fosse uma corrida aqui de 8 cavalos a mais, talvez esse cavalo tivesse não vencido a corrida, mas chegado em posição. Mas aqui deu óbvio, né? Os 2 cavalos aqui, ó, maior variação caindo e chegando de primeira e segunda. Né? E a última corrida que eu peguei, mais uma situação daqueles 3% de agora foi no favorito. Porque aqui eu já estava calejado desse 3% aqui, né? Que aqui, ó, 3% eu falei, né? 8, 10 ou 12, né? Ó, 8%. Bateu aqui e ele venceu. Só que ele aqui nessa situação era um favorito, né? Deu 3 e 1, ó. Vamos ver aqui, ó. 3,90, 3,90, 7, 10. Ele era o favorito aqui, né? O que acontece? Era uma corrida onde a gente, mais uma vez, a maior variação era 4%, que é a mesma dessa situação. Olha aqui que situação. Ó. Foi esse não, foi a terceira corrida. Veja que a maior. Não, foi a quarta corrida. Aqui. Veja que a maior variação nessa corrida aqui era 4%. Quem venceu? Foi o Itazura, né? 3%. Qual era a porcentagem? 12%. E aqui a mesma situação. Qual a maior variação? 4%. Né? Quem venceu? 3%. Maior variação? 8%. E não me venha com essa história de dizer, ah, mas era favorito. Esse era favorito, beleza. Esse era favorito. Né? Era 3,90. Só que esse cara aqui, ele não era favorito. Tanto que a ordem que eu peguei a ele foi a 15. Né? Ó. Itazura abriu a 18. Né? Então, pessoal, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Né? Obviamente, vocês não vão desconsiderar toda a análise fundamentalista que eu falo sempre, de analisar o risk card e tal, mas o que manda é o dinheiro. O que manda é o dinheiro. E para o cara que acha que sabe tudo, que não leva em consideração a movimentação financeira, eu sinto muito dizer, mas você, infelizmente, o nosso conhecimento, que esse conhecimento eu não tive sempre, né? Eu já tenho há um tempo já dessa análise financeira, mas infelizmente só aquele nosso conhecimento fundamentalista, ver treino, essas coisas,
não é o suficiente, não. Porque o que tem tanto aí de gente, até comprando jockey, para vocês terem ideia, para o cara perder a corrida, não está no papel. E eu tenho provas disso que eu estou falando. Só estou pensando se eu exponho ou não. Mas, enfim, eu acho que não vale muito a pena, porque, graças a Deus, tudo que a gente tem aqui, a gente conseguiu com base no conhecimento, em muito estudo, sentando a bunda na cadeira, virando noite, né? Fazendo planilha, caderno. Eu tenho aqui mais de 10 cadernos, tanta coisa que eu já anotei, tanto de cavalos e galgos, e é assim que a gente consegue. Mas, infelizmente, um peso pau a pau que temos hoje aí é a movimentação financeira, certo? Então começa a prestar atenção nisso. Esse é o vídeo de hoje. Espero não estar vivo amanhã, por estar divulgando essa informação. Mas é isso. Fique com Deus e a gente se vê na próxima.